sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa tarde, sejam todos mais do que bem-vindos aqui ao nosso Além da Saúde Podcast, mais uma segunda-feira para a gente somar, dividir, compartilhar conhecimento. E é aquilo que eu falo, essa bagagem, esse conhecimento, essa sabedoria é o nosso bem mais precioso e ninguém tira isso da gente. Então aproveite e já faça também aquele trabalho que eu sempre peço encarecidamente para você, nosso público querido. Curte, comente, compartilha, se inscreva nos canais aqui da Is Rádio Podcast, nos meus canais, Fabiana Fatoretto, Instagram, YouTube, Facebook, e também faça isso. Curte, né? Comenta, compartilha no YouTube. Aquele sininho, ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de toda a programação aqui da Is Rádio Podcast. Vários podcasts de vários temas, essa diversidade de temas, aquilo que você se identifica, o nicho que você gosta. Isso é importante para você ter também mais embasamento e mais conhecimento. E aquele conhecimento que aqui no nosso Além da Saúde eu prezo muito por isso, por trazer profissionais que são especialistas, trazer profissionais que se empenham, que estudam e que realmente dominam o assunto para você poder conhecer um pouquinho mais e compartilhar. Porque eu peço tanto para que você compartilhe as nossas lives, porque isso faz com que as plataformas, tanto o YouTube, Facebook e Instagram, entendam que o nosso conteúdo é relevante, que o nosso conteúdo é positivo, que a gente está contribuindo, não é, com as informações. E essas plataformas entendem que, como você está compartilhando, é importante, é interessante, tá muito, né, tem muita gente gostando, e eles começam a visualizar, a deixar, não é, mais visível as nossas participações aqui pelas plataformas também. Então, mais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo que é feito com tanto amor, carinho e qualidade aqui pela Is Rádio e Podcast para você, tá bom? Hoje o nosso episódio 68, tô na conta certa, Ramon? 68, nessa segunda-feira, 21 de outubro, vamos falar sobre gestão odontológica, um tema inusitado, porque a gente não fala muito sobre isso e, na verdade, é um campo muito vasto e onde mora muita dúvida. Porque os dentistas fazem a sua graduação, fazem as suas especializações, saem para o mercado de trabalho e aí se vem diante de um consultório, que é o quê? Uma empresa. E como gerir essa empresa, se na faculdade, se na graduação, não existe esse tipo de disciplina, não é? E quem vai conversar com a gente? Ela, Mariane Alves de Carvalho Castanheira, a doutora Mariane, que é cirurgia dentista, é mentora de dentista e ainda é especialista em gestão de alta performance em clínica odontológica e é CEO da MA2 Gestão e Solução Odontológica. Doutora Mariane, é um prazer enorme ter você aqui junto com a gente. Seja muito bem-vinda. Uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeada e espero poder contribuir com a sua audiência hoje no nosso bate-papo. E eu tenho certeza que vai contribuir muito. Inclusive, você que está nos acompanhando, independente da plataforma, YouTube, Instagram, Facebook, estamos com as nossas conversas, os nossos chats, não é? Todos on, todos ligadinhos aí. Você pode sim mandar o seu boa tarde, pode mandar a sua pergunta, a sua contribuição aqui para o nosso Além da Saúde com o nosso tema de hoje, gestão odontológica. Pode compartilhar para aquele amigo que está na faculdade de odontologia e precisa saber dessas informações, ou para aquele seu amigo dentista que fica perdido e precisa, não é, saber desses detalhes. Nunca é demais. Eu acho que essa questão de gestão
é para nossa vida, de uma forma geral. Então, sempre que a gente tem um pouco de embasamento, faz parte da nossa construção, não é? Da gente melhorar, tá? Até para gerir as nossas coisas do dia a dia, né? Então, mas será? Isso não é para mim. Você que pensa. A gente sempre aprende. Quando a gente menos imagina, a gente sempre aprende. E é isso que a gente quer levar aqui para você. Então, se você tiver alguma dúvida, os nossos chats estão ativos, você pode participar, pode fazer a sua pergunta. E como eu sempre falo, a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando com isso, tá? E nesse mês de outubro, além do Outubro Rosa, que a gente já falou aqui no nosso Além da Saúde, nós temos 2 dias de comemoração do Dia do Dentista. Aí fica uma confusão. Mas como assim? No início de outubro, no dia 3 de outubro, é instituído o Dia do Dentista. É uma data conhecida mundialmente. Então, é o Dia Mundial do Dentista. E no dia 25 de outubro, é comemorado o Dia do Dentista Brasileiro. É uma segunda comemoração, porque essa data surgiu aqui no Brasil para homenagear o Decreto 9.311, de 25 de outubro de 1884, que instituiu os primeiros cursos de odontologia aqui no nosso país. Então, a gente tem o Dia do Dentista Mundial, que é o dia 3, e aqui no Brasil, dia 25, o Dia do Dentista Brasileiro. Por isso que eu tive a ideia de conversar com a doutora Mariane, e ela prontamente aceitou o convite e sugeriu esse tema maravilhoso para que a gente saia do convencional e para que você entenda, não é, que vai muito além de todas as disciplinas do curso de graduação. Para o profissional realmente ser completo, ele tem que saber gerir o próprio negócio, né, doutora? Exatamente. E hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa sair do amadorismo para profissionalizar o nosso negócio. Então, muitas vezes, o dentista acha que é só clínicas maiores, né, que tem muitos colaboradores que são empresas, mas, na verdade, a partir do momento que ele tem um consultório que seja uma cadeira, isso já é uma empresa. E a gente precisa ter bem setorizado. Eu sempre gosto de orientar, né, os meus mentorados, mesmo que seja o dentista, você e a sua secretária, precisa ter uma parte voltada para o comercial, né, para a parte de marketing, de vendas, de captação de paciente. Não existe mais hoje em dia a gente ficar no marketing da esperança, que é chegar no consultório e esperar que o paciente venha, né? Então, a gente precisa ter esse foco também comercial dentro da clínica. A gente precisa, da mesma forma, ter um foco financeiro. Por quê? Precisa entender tudo que entra, tudo que sai, precisa entender o mínimo de imposto para você estar ali na alíquota correta, porque eu pego muitos dentistas também que não têm essa bagagem, muitas vezes pagam mais impostos do que deveriam, sabe? Então, toda essa bagagem, essa informação é importante para que desde o pequeno até o grande, sabe? Entender que o seu consultório é uma empresa, eu acho que é um grande passo para você ter um consultório bem sucedido. A importância de enxergar que o consultório é uma empresa independente do tamanho desse consultório. Exato. Como a doutora Mariane falou, saiu da faculdade, aquele sonho. Mas eu vou trabalhar num lugar pequenininho, vai ter só a recepção e a minha sala e eu vou atender sozinha. Vai ter que pagar imposto do mesmo jeito. Exato. Consequentemente, no começo eu mesma vou gerir a agenda, mas posteriormente tem que ter uma secretária para conseguir fazer tudo. Exato. Né? E sabe uma outra dificuldade que eu identifico muito nos dentistas? Às vezes, eles têm medo de crescer ou de investir em equipe. Mas a gente só cresce também se a gente tem pessoas ao nosso lado. Então, às vezes, qual que é a percepção? Mas eu vou ter mais R$2.000 ali de folha de pagamento. Sim. Mas e o retorno que essa pessoa vai te trazer? Né? Aquela pessoa que vai poder olhar para a sua base de pacientes, fazer ações internas dentro da clínica. Então, a gente ter uma visão mais empreendedora mesmo. Eu acho que falta para o dentista, justamente por a gente não ter essa bagagem e esse conhecimento na faculdade, essa visão, esse planejamento estratégico. Hoje eu sou pequeno, mas aonde eu quero chegar? Né? Essa percepção é muito importante para a gente ir traçando as estratégias e dando pequenos passos, mas com uma visão de longo prazo. Aí eu volto naquilo que você falou, achei brilhante a sua colocação, doutora Mariane, sobre se profissionalizar, de deixar o seu consultório profissional, de você atender o seu cliente da melhor maneira e da maneira que ele merece ser acolhido dentro desse consultório, mas de uma forma profissional, não amadora. Você querendo fazer tudo ao mesmo tempo e nada por completo.
Porque fica tudo... Quando você quer centralizar muito, não é? Quando o dentista sai da faculdade, a gente sabe que o investimento de um consultório é alto, os equipamentos, a cadeira, realmente. Mas se você quer centralizar tudo em você, você faz tudo superficialmente. Você acaba não enraizando as questões, como a doutora disse, de investir, por exemplo, num funcionário que pode, além da agenda, não é? Fazer outras questões que são importantes para que o seu consultório possa atender mais pessoas ainda. E aqui eu trago um ponto, às vezes, pra gente sair mesmo da caixa, sabe? Em que sentido? Posso continuar? Claro, fica à vontade. Perfeito. Pra gente sair da caixa, em que sentido, tá? A gente precisa ver o nosso consultório como maior que a gente. O consultório, ele não pode depender 100% da gente, senão como a gente vai tirar férias? Então, a gente precisa ter essa visão 360, não somente o técnico. O técnico, eu costumo dizer que é a base, porque sem o técnico a gente também não perpetua. Não adianta você ter o melhor marketing, a melhor equipe, se você não tem uma entrega de qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, com isso, você precisa trazer também as outras diretrizes e as outras versatilidades do seu consultório para que você tenha um crescimento a longo prazo. Agora, tudo isso é possível e é interessante a gente abrir um parênteses aqui, porque independente se você tem uma clínica que já está funcionando há muito tempo, se você tem uma clínica onde você trabalha sozinho, ou se você tem uma clínica que você tem um grupo de dentistas que esteja trabalhando, ou se você, sei lá, vai mudar a sua clínica de lugar e quer, né, um novo gerenciamento, tudo isso... O trabalho que você desenvolve com essa questão da gestão odontológica, ela cabe em qualquer momento, para o recém-formado, até para aquele dentista que já está no mercado de trabalho há muito tempo. Exato. E eu vou trazer um outro ponto aqui para desmistificar essa questão de sucesso. Muitas vezes o dentista, ele olha o sucesso como uma agenda cheia, né? Para eu ter sucesso, eu preciso ter uma agenda cheia. Mas se ele não tem uma pequena visão da gestão odontológica, da gestão financeira sobre precificação, muitas vezes, e isso é muito comum, a hora que eu chego na mentoria com o meu dentista para poder dar o diagnóstico do consultório, ele está atendendo muito e qual que é a queixa principal? Mari, eu atendo muito, mas eu não vejo o retorno no final do mês. Muitas vezes o erro está na precificação, porque a precificação ela não é feita olhando o concorrente. Então, por exemplo, o concorrente ele cobra tanto, tá, mas os custos dele são totalmente diferentes. Então, é preciso personalizar e entender que existem custos invisíveis. O custo hora do seu consultório, do seu custo operacional, mais os impostos, mais a taxa de cartão, mais a depreciação do seu consultório, mais o pagamento do dentista parceiro. Então, eu poderia ficar horas aqui só falando de precificação por ser uma variável muito importante e que muitas vezes não é lotar a agenda. É a gente fazer os ajustes finos necessários nesses custos invisíveis, que é onde o seu lucro vai e você não vê. Então, olha como é importante a gente pensar na gestão e não só no técnico. Você pode ser o melhor dentista do mundo, se a sua precificação estiver errada, muitas vezes você pode estar tendo prejuízo com a agenda cheia. E isso se aprende. É importante a gente salientar isso, que ninguém sai da faculdade, principalmente da faculdade, que não tem essa questão, né? Não se aborda essa questão de precificação, de como que você vai atender seu cliente, qual é a melhor forma de você começar a montar o seu consultório, enfim, não tem isso. Por isso que a doutora Mariane teve essa brilhante ideia de fazer essa consultoria. Ela é mentora de dentistas por conta disso, porque ela sofreu com isso também, não é? No início de tudo. E ela sentiu essa necessidade de poder mentorar, de poder ajudar e trazer esse conhecimento que ela adquiriu para outros dentistas, para que os outros dentistas possam ter, não é, e essa visão e encaixar na sua realidade. Isso que é importante, né? Exatamente. E a gestão, muitas vezes, esse nome gestão, as pessoas saem correndo. Assustam, né? Assustam, principalmente dentista. Por quê? É uma área que às vezes ele acha que tem que fazer conta, que é muito difícil, mas tudo é difícil quando a gente não tem conhecimento, quando a gente ainda não foi familiarizado com o assunto. Então, eu costumo dizer, principalmente na mentoria, eu faço isso de uma forma muito descomplicada. E depois da mentoria, as pessoas amam planilha. Porque você precisa basear em dados, você não pode basear em achismo. Tá, esse mês não foi bom meu faturamento, mas por quê? Baseado em qual indicador? Então, isso te dá
uma assertividade de tomada de decisão. Então, a gestão, eu costumo dizer que ela tira a venda dos olhos, sabe? Então, tudo aquilo que às vezes está bagunçado, quando você começa a aplicar a gestão, você vai tomar uma atitude baseada naqueles indicadores. Então, baseada na quantidade de pacientes que passaram pela sua clínica, nas ações do mês, você vai basear também. Outra coisa importante aqui, os pacientes vêm na sua clínica. Por onde? Você consegue mensurar isso? Eles vêm pela rádio, eles vêm por indicação, eles vêm pelo marketing digital. Então, se você deixa tudo muito solto, você deixa muito dinheiro na mesa, né? Justamente por não basear nos dados, basear no achismo. E isso não pode acontecer. Justamente do início a gente falou, não existe mais espaço para o amadorismo. Os dentistas que estão crescendo, e muitas vezes crescendo de forma rápida, eles estão entendendo de gestão. E além de entender de gestão, é unir essa qualidade do serviço que é prestado com a precificação justa, independente da concorrência, que eu achei fantástica essa sua colocação também, porque, mas tal fulano tá fazendo de tal forma. Ele tá fazendo, qual vai ser a sua forma de atender o seu paciente? O que você vai falar de diferencial que você vai oferecer para esse seu paciente? Tem muito isso também, porque nós, como pacientes, somos leigos em relação ao material que é usado para determinado tipo de tratamento. Vamos falar de um implante. Hoje existem N tipos de implantes, Exato. N técnicas que podem ser feitas, N tipos de dentes que vão ser colocados no lugar desse dente, não é, que você precisa substituir, que você perdeu por algum motivo. E isso não chega pra gente. Muitas vezes é um erro nosso também, de não perguntar na clínica que você vai, no dentista que você vai, tá, mas me fala qual é a qualidade, qual é o nome da técnica, o que vai acontecer, por que é esse valor? É um direito do paciente, e o dentista que quer se ressaltar, ele vai saber explicar tudo isso pro paciente também, não é, doutora? Exatamente. Na minha clínica, por exemplo, é o que eu desmistifico muito para os dentistas, é preciso ter uma jornada do paciente. Para o paciente, desde o momento que ele chega na sua clínica, ele enxergue valor, né? Para isso, você precisa de treinar bem a sua equipe. Na hora da sua avaliação, você precisa dedicar um tempo. Não adianta você fazer a avaliação a cada 20 minutos e pensar no volume, aquilo que eu falei de agenda cheia. Aquele momento é o momento do paciente tirar as dúvidas. Mas muitas vezes é importante explicar sim o material, mas você precisa gerar no paciente também a transformação que você vai causar na vida dele. E a confiança. A confiança. Né? E é o que eu falo também muito. Sabe o que mais vende? É a verdade. É a hora que você tá ali com o seu paciente, isso é impossível você falar algo que ele não sinta, né? Ele precisa ter ali, sentir a sua essência. E quando você é verdadeiro, você tem a gestão, o marketing, mas para potencializar a sua entrega, aí realmente você cria um grande diferencial, né? Você vira um dentista referência, não só pela entrega, mas o paciente se sente à vontade, se sente bem, se sente valorizado na sua clínica, vê que você pensou nos detalhes ali. Porque muitas vezes ir ao dentista não é algo agradável. A gente falava disso antes de começar o podcast, né? Exato. Eu, por exemplo, não tenho problemas com dentista, mas tem gente que tem pavor. Que só de lembrar do dentista, que tem que ir ao dentista, já começa a suar frio, já começa a tremer. Sofre por antecipação. Exato. E o dentista precisa saber desse paciente, não é? Precisa ter essa sensibilidade a hora que esse paciente chega ao consultório, porque é uma maneira diferente de abordagem que ele vai ter que usar. Essa sensibilidade também precisa ser aprendida durante os anos, não é, doutora? Exato. E a gente agrega isso também na minha clínica, uma das técnicas que a gente usa, que é exatamente o que eu venho falando, é para agregar, para somar a experiência técnica, a nossa entrega. Mas a gente pergunta para o paciente qual que é a sua música favorita, justamente para quando ele chegar na hora da avaliação, a gente tem uma TV no teto, que isso causa uma experiência também bacana, um diferencial. Ele consegue fazer a sua avaliação que ele está tenso, mas ouvindo a música que ele gosta. Então, são pequenas sutilezas ali no dia a dia que a gente consegue transformar a experiência dele em algo melhor. E com isso, a gente vai agregando valor em cada etapa dessa jornada. E essa ideia da TV no teto, a hora que você tá deitado lá na cadeira do dentista, gente, é fantástica. É fenomenal, porque distrai.
não é? Chama... E outra, uma música que a pessoa gosta, ela lembra de momentos bons. Exato. Não é? Ela desconecta daquele desconforto que o dentista traz para ela naquele momento. E ela vê que não é só mais um paciente, não é só mais um número, né? A gente está tratando a pessoa ali como um todo e vendo algo para ela se sentir melhor ali no nosso consultório. Então, tudo isso vai somando e vai gerando valor para o preço depois que você vai cobrar desse paciente no final, justamente porque você preocupa com todas as etapas. Agora, outra etapa importantíssima é a estratégia para motivar a equipe. Porque a partir do momento que você acertou, aí você tem uma assistente que fica ali com você no consultório, que está em sincronismo com você, que tem a equipe de marketing, que tem a parte da recepção, não é? Que vai agendar tudo bonitinho. A partir do momento que você conseguiu já formar essa equipe, que já é um passo desafiador também, né? As estratégias para motivar a equipe são fundamentais, né, doutora Mariane? Fundamentais. Outra coisa que a gente não aprende na faculdade, né? E por que é fundamental? Você precisa pensar na sua equipe como ela precisa crescer junto contigo. E eu falo muito isso, né? Os dentistas, eles acabam tendo uma rotatividade muito grande, porque às vezes a sua secretária recebe uma proposta de R$100 a mais e ela vai. Por quê? No seu ambiente de trabalho, você não está valorizando, talvez, muitas vezes, esse profissional. Então, como geralmente eu gosto de fazer? Eu faço reuniões toda semana com a minha equipe, né? Isso é algo que os dentistas também têm dificuldade, porque não tem essa bagagem. Mas qual que é a importância disso? Alinhar os valores, alinhar as expectativas, avaliar se teve alguma reclamação. Você precisa também estar disponível ali para sua equipe, para que ela entenda que você está crescendo e você, da mesma forma, vai retribuir isso para ela através de bonificação. Então, na minha clínica, hoje, o que eu oriento é trabalhar com metas. Não adianta a gente entrar num mês sem saber qual o nosso objetivo. A equipe precisa fazer parte e precisa ser bonificada pelo resultado que ela te traz. Então, a partir do momento que a gente tem uma equipe engajada, os nossos resultados aumentam e a gente entra num espiral positivo, que eu gosto muito, que é o quê? Você fica satisfeito, se sente valorizado como profissional, a sua equipe está vendo que está crescendo ao seu lado, que está tendo oportunidade, um plano de carreira, que se ela faz X ou se ela faz 2X, ela não pode receber a mesma coisa. A gente precisa valorizar as pessoas que fazem a mais, né? É o estímulo, né? Exatamente, o incentivo que a gente precisa dar. E da mesma forma, se você tem um consultório próspero, quem que ganha com isso? O seu paciente. Porque você vai trazer mais tecnologia, você vai trazer cada vez mais um ambiente acolhedor. Talvez você vai conseguir reformar o seu consultório, que é uma coisa que você pensa. E isso a gente só consegue se todos os pilares estão bem equilibrados, né? Exato. Outra coisa que a gente comentou, antes de entrar aqui ao vivo no nosso Além da Saúde, a doutora Mariane falou assim, que é impossível o dentista saber fazer uma seleção de profissionais que vão compor esse consultório, essa clínica, se ele não tiver conhecimento do que ele quer. Exato. Do que ele quer formar, de qual ambiente que ele quer proporcionar para o trabalho dele diário e para o trabalho dessas pessoas que vão fazer parte dessa equipe e o que esse paciente vai sentir quando ele entrar nessa clínica. Porque eu tenho certeza que você está acompanhando a gente, já teve várias experiências, se não com dentista, com loja, com qualquer outro tipo de comércio. Tem lugares que você se sente mais à vontade, que você se sente bem recebido, que você se sente acolhido. E tem lugares que você não se sente tão à vontade assim, não é verdade? Quais são os diferenciais? O que diferencia esse sentimento que brota na gente, né, doutora? Isso. E aí entra um outro ponto da gestão que eu sou apaixonada, que é processo, tá? A gente precisa ter processos dentro da clínica em todos os aspectos. E a seleção, contratação, seleção de novos profissionais é muito importante. Eu gosto de fazer isso, Fabiana, através de um manual de cultura. Porque muitas vezes a gente falar não basta, é preciso ter escrito ali. Então, essa jornada do paciente precisa ser desenhada. Os valores da sua empresa precisam ser muito bem difundidos
principalmente na hora da contratação, para ver se aquela pessoa está apta para trabalhar com você, se ela compartilha dos mesmos valores que você. Se ela se identifica com isso, se ela né? se identifica com a empresa, né, com a clínica, porque é isso que vai fazer com que você não tenha turnover, rotatividade de pessoas. E é importante ter um alinhamento de expectativa. A partir do momento que você contratou, o que você espera daquela pessoa? Então, assim, vou contar um caso breve aqui, mas uma mentorada falou: Mari, mas eu já falei várias vezes que eu quero que a minha recepcionista atenda bem os meus pacientes. E aí eu falei, mas espera aí, como é atender bem? O que atender bem para você pode ser diferente dela. Então, ela precisa saber, olha, meu paciente vai chegar, eu quero que você sorria, que você dê bom dia. Então, tudo isso é gestão. É gestão de pessoas, é gestão de processos. E isso tudo traz um resultado muito positivo. É aquele achar que o outro sabe o que você quer que ele faça. Isso. E, na verdade, não tem bola de cristal. E, muitas vezes, o que é bom pra você não é bom pra doutora Mariane e vai ser mais ou menos pra mim. Então, bem estabelecido, não é? Bem estabelecido. E treinamento. Treinamento se faz extremamente necessário. Se a pessoa passou por esse processo de seleção, se interessou, se identificou, mostrou boa vontade, quer trabalhar... Pronto, agora vai ser o treinamento. Para trabalhar aqui, eu quero que faça dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. É assim mesmo, Exato. Todos os detalhes. Delegar é importante, mas delegar é diferente de delargar. Você simplesmente fazer todo esse processo, mas você não acompanhar. Então, nas minhas clínicas também, eu gosto de um processo que chama o onboard, que é mais ou menos 3 meses que você acompanha aquela pessoa, que é o período de experiência. Então, você precisa estar dando feedback para aquela pessoa. Então, se ela não está fazendo certo, ela não está fazendo certo, mas por quê? Se ela está fazendo certo, também dá um feedback positivo. Então, para depois, eu costumo dizer também assim, geralmente um colaborador, quando ele chega, ele é um bebê. Né? Então, a gente precisa lidar com aquilo. Não adianta você jogar 1000 responsabilidades se você não está ali acompanhando. Depois ele vira criança, adolescente, depois ele vira adulto, né? Então, é importante a gente ter essa visão. Que a gente não pode simplesmente assim, contratei a secretária, se vira aí, faz. Não é assim. Você pode até fazer assim, mas aí você com certeza não vai ter uma clínica de sucesso. Vai se frustrar. Exato. Dia após dia. E vai achar que a funcionária não tá fazendo direito ou tá fazendo de mau gosto. E às vezes não é. Porque pra ela, daquele jeito, é o certo. Então é os ruídos da comunicação. Como eu sou especialista em comunicação, a gente fala, gente, os ruídos da comunicação, porque a gente... Sabe o que a gente peca? A gente peca porque a gente supõe que o outro sabe. E aquilo o óbvio, que você quer que ele faça. E o óbvio precisa ser dito. Você acabou de dizer, olha, eu quero que você atenda com um sorriso. Que você fale bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, aceita uma água, um café. Olha, nós estamos um pouquinho atrasados, a senhora tem outro compromisso? Eu posso ajudar de alguma... Sei lá, né? Eu tô inventando um monte de coisa aqui. Precisa. Olha uma outra questão, você falou e eu lembrei. Precisa ter gestão de crise no consultório. Porque vai acontecer, né? Claro, a gente não vive, né, no mar de rosas todos os dias. Então, às vezes, você tá fazendo... É um implantodontista, tá tendo uma cirurgia de implante, atrasou. Como a sua secretária vai lidar com essas situações? Então, essas coisas a gente avalia previamente. A gente não deixa a coisa acontecer. Então, assim, em pouco tempo aqui da nossa conversa, já deu para ver como a gestão agrega. Como a gente olhar para isso faz muita diferença. É primordial. Primordial. E faz com que você se sinta seguro para desenvolver as suas atividades no dia a dia. A hora que você estiver dentro do teu consultório, ou seja fazendo uma cirurgia, ou seja fazendo uma avaliação, você vai estar tranquilo porque você tem certeza que a sua equipe tá gerindo e tá fluindo da maneira que você quer que aconteça. E qual que é a importância do processo? A gente padronizar. A sua secretária, ela não pode atender cada paciente de um jeito. Então, se um dia a pessoa chegou na clínica, a sua secretária não tá de bom humor, enfim, ela trata de uma maneira. O outro dia ela tá feliz, ela trata de outra. Não, o processo e esses protocolos de atendimento, eles são importantes justamente para isso. Mas a gente só cobra o que a gente ensina. Né? Então, por isso, o dono da clínica, o gestor da clínica, precisa ter esse olhar para a gestão. Porque o começo, tudo que é novo... Então, assim, às vezes você está me ouvindo e você fala, nossa, é muita coisa que eu preciso mudar. Mas começa com os pequenos passos. Que aí, no longo prazo, você vai ter uma clínica com uma gestão eficiente, com resultado muito bacana e com essa espiral positiva que eu falei.
Mas mudar aos poucos também requer organização, planilha. Exato. A planilha vai ser a nossa aliada em qualquer parte. Por isso que eu falei. A gente tá falando de gestão odontológica, mas essas dicas da doutora Mariane servem pra gente gerir a nossa vida, viu? No nosso dia a dia. Você tá se sentindo bagunçado? Coloca uma planilha aí, meu bem. Né? Vai listando ali as prioridades do seu dia. O que não pode ser, não é? Não pode deixar pra amanhã, tem que fazer hoje. Não tem negociação. Isso eu tenho que fazer hoje. Esse aqui, se der tempo, ótimo. Se não der, eu consigo fazer amanhã. E por aí vai. O dentista é assim também. Então, se você tá nos acompanhando, você tem uma clínica, falando, meu Deus, tá tudo errado. Calma. Então, priorize. O que você quer mudar primeiro? E vá aos poucos falando, conversando com a sua equipe para isso. Porque a gente sabe que... Assim como em diversos outros tipos de ramo, tem dentistas que, assim que saem da faculdade, contratam a secretária fica com esse dentista a vida toda, não é? Às vezes a secretária sabe mais da vida dele do que ele mesmo. Isso não é ruim, mas é sempre importante você dar um estímulo a mais para essa secretária, para essa equipe, para que não caia naquela mesmice de sempre, não é, doutora? Exatamente. Então, motivar a equipe é fundamental para o seu crescimento. E você estava comentando ali, né, dessa questão dessas pequenas mudanças. Se eu puder dar uma dica que para mim, né, na minha rotina ali, eu identifico muito, os dentistas muitas vezes, eles não separam nem a conta pessoal da conta profissional. Nossa, vira uma bagunça. Vira uma salada, sabe? Então, talvez o primeiro passo seja isso, para que ele possa identificar exatamente, diagnosticar ali como está a saúde financeira. Da clínica, né? Da clínica. Uhum. É o primeiro passo para a gente poder começar um processo ali de gestão. Porque, às vezes, o dentista também fica naquela montanha russa. Um mês ganha muito, um mês ganha pouco. E isso acontece porque não tem uma previsibilidade. Não existem ações ali para que ele consiga avaliar como vai ser o mês. E existe essa possibilidade. Então, são muitas variáveis que a gestão vem para poder facilitar a vida desse dentista. Então, e como eu comentei, né? A gestão, ela não é complicada. Talvez você está achando complicado porque você ainda não teve acesso a esse conhecimento. A partir do momento que você tiver... Como a gente falou, né? Você vai amar a planilha, porque vai tirar... Vai ser sua aliada, né? Exato, vai ser aliada para tomada de decisão e para o sucesso ali da sua clínica. Outra coisa que não só os dentistas, vários outros profissionais precisam, não é, deixar essa crença enraizada, é que não precisa de marketing, que não precisa fazer, não é, ter essa estratégia de divulgação. Gente, ó, tá aqui, as redes sociais estão aí, tá na palma da mão. Se você não fizer o seu, não é, consultório, a sua marca aparecer em algum momento, você vai ser esquecido. Porque realmente a concorrência é muito grande, né, doutora? E isso é um preconceito que tem que ser, assim, eliminado imediatamente para um dentista que quer ter sucesso. Porque as redes sociais, elas são uma vitrine, uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho 24 horas por dia. Né? E as pessoas muitas vezes têm esse ranço, vamos dizer assim, do marketing, porque ela acha que o marketing é quem é charlatão, enfim, ou quem está precisando de dinheiro, que vai fazer marketing. Existem essas crenças na odontologia. Mas o que eu digo? O marketing, ele vai só potencializar. O marketing vai potencializar o que é bom e vai potencializar o que é ruim. Então, o marketing também não é a salvação de tudo. Não adianta você não ter processo, né? Você não ser um bom profissional, você não ter uma boa entrega e fazer marketing, porque aí vão ser mais pessoas falando mal de você. Agora, se você tem toda essa base muito bem definida, tem uma gestão eficiente, uma gestão financeira, uma gestão de equipe, uma gestão de resultado, tem metas, tem jornada do paciente e faz marketing, aí ninguém te para, porque realmente você potencializa e muito o seu sucesso e o seu resultado. E mais uma vez a gente esbarra no quê? No conhecimento. Exato. Se permita conhecer o novo. Se permita ter acesso a essas... São ferramentas, né, doutora Mariane, que você usa, né? Isso. E a gestão, ela só vem para somar. Porque um consultório que não está indo bem, com a gestão, com certeza a gente consegue organizar e ajustar para que esse consultório consiga estar numa ascendente. Agora, às vezes, o dentista fala assim, nossa, mas meu consultório já vai tão bem, mas eu não faço gestão.
Então, você está deixando muito dinheiro na mesa também. Porque você pode seu consultório pode melhorar muito mais do que você imagina. Então, a gestão é para tudo. É para quem está indo bem, é para quem não está indo bem. Não existe mais espaço, mais uma vez, para amadorismo. A gente precisa profissionalizar a odontologia. E mesmo porque se o seu consultório está indo bem e você nunca fez nada em relação à gestão, é interessante que você tenha esse conhecimento, porque daí você vai conseguir diagnosticar em qual área você está pecando mais para poder já, não é, colocar em prática isso. Exato. Né? O que eu vejo, não é que muitos... A doutora Mariane não tem este problema, né? Ela fala maravilhosamente bem. Mas não são todos os profissionais da área que conseguem encarar uma câmera. Que conseguem vir num programa de podcast ou que conseguem gravar dentro do consultório com o próprio celular. É uma trava ali, não consegue falar, não é, doutora? Mas aí a gente entra num ponto que a gente só cresce fora da zona de conforto. Então, quando o dentista traz essa queixa pra mim, eu falo, como que foi a primeira vez que você entrou num carro? É só a gente fazer essas comparações, porque aí a gente entende que tudo no começo é difícil. Quem você admira hoje, enfim, começou pequeno. O primeiro dia de faculdade foi fácil? A primeira anestesia que você deu, a primeira cirurgia. Com marketing é a mesma coisa. Só que se você não se esforçar, e eu sou uma pessoa, assim, da minha personalidade, eu sou mais introspectiva. Eu não tenho essa expansão, assim, hoje eu dou palestra, eu vou em podcast. E por quê? Porque a minha mensagem é mais importante do que eu. Sabe? Então, a partir do momento que você entender que você está no marketing, você vai estar ajudando mais pessoas, qual é o seu propósito? Né? Ali não é sobre você. É sobre a mensagem que você está direcionando para que mais pessoas te conheçam. Então, eu acho que quando a gente olha por esse lado, talvez fique mais tranquilo e o dentista entende que o começo vai ser difícil e bom a gente se torna. Então, é todo dia e não adianta também. Aí eu trago um outro ponto. Muitas vezes a pessoa quer fazer o marketing, mas ela delega 100% para uma agência. E aí ela não tem resultado. Por quê? Você precisa ter a sua essência ali, não é fazer panfleto. Né? É aquela questão da humanização que a gente fala, né? Exato. A pessoa olhar para a clínica e saber quem está por trás de tudo aquilo. Que tem uma pessoa que se comunica, que tem todo um carinho, um cuidado de atendimento, enfim, de gerenciamento, de gestão. E a pessoa sabe quem está por trás daquela clínica. E não somente uma arte bonita, um comercial bonito, com imagens bem feitas, uma edição perfeita, não é? Aí você pega e vira assim, mas eu não gosto de fazer marketing, mas o seu concorrente gosta. Então, você também precisa entender que você está perdendo lugar de mercado, às vezes, por não querer sair da sua zona de conforto. Então, o marketing é muito importante e quanto antes você começar, melhor. E, na verdade, o que acontece? Eu me coloco, né, em relação a isso também, que às vezes a gente sempre acha assim, mas eu vou começar quando eu tiver um melhor celular. Mas eu vou começar quando eu tiver, não é, o fundo certo, o cenário certo. Se a sua mensagem for boa, e olha que na área de odontologia tem N assunto, aliás, infinitos assuntos que você pode abordar e que são de interesse. Para você pode ser o trivial porque é do seu dia a dia, mas tem muita gente buscando aquela informação. Então, se você gravar e fizer o vídeo, o básico, aquele arroz com feijão bem feito, vai dar muito mais resultado do que se você fizer, não é, com a câmera de última geração, né, doutora? E aí fica uma dica aqui também. A gente precisa falar, entender o primeiro ponto, se eu puder dar uma dica para as pessoas, é entender com quem você está falando, sabe? Entender quem é a sua persona, que a gente diz. Quem é o seu cliente ideal? Por quê? Não adianta você querer impressionar o seu professor da faculdade que está ali na rede, ou o seu colega dentista, ou o seu concorrente. Você precisa falar de uma forma simples. Usar termos, você não vai falar profilaxia, você vai falar limpeza, porque senão você tá tendo um ruído ali de comunicação. Ou você pode até falar profilaxia, mas explicar que isso é uma limpeza. Exatamente, né? Exatamente. Então, o público ali, e hoje também eu trago muito isso, olha pra nossa realidade. Você vai fazer uma cirurgia plástica, ou você vai procurar um profissional. Você não olha nas redes sociais desse profissional? Muitas vezes é a primeira coisa que a gente faz. Mas ele tem rede social? Você pede uma indicação, tudo bem. Mas aí você fala, mas ele tem rede social? E isso já é muito comum.
Então, se você não está ali, você com certeza está perdendo muita oportunidade. E isso independe de número de seguidor, tá, gente? Isso independe, tá? Ah, mas eu não tenho ninguém me assistindo. Gente, como não? Se você tem ali 200 pessoas, 300 pessoas, você já encheu um auditório com 200, 300 pessoas, não é verdade? Então, não independe de número de seguidor. Siga pelo caminho, não é, daquele arroz com feijão da base, construindo essa base sólida, que daí ninguém para, né, doutora? Exato. Então, são muitos pilares e o marketing, com certeza, é um pilar muito importante. E aí, trazendo também uma outra questão do convênio, tá? Que muitas pessoas me perguntam, se eu sou a favor ou contra o convênio, enfim. O convênio, por que a maioria dos dentistas, eles entram no convênio? Porque eles não sabem fazer marketing. E se você aprender a fazer marketing, você consegue sair do convênio, porque você consegue gerar demanda. O marketing é exatamente para isso. Então, assim, os pilares importantes, gestão, posicionamento, vendas, liderança também, para você conseguir lidar com a sua equipe. Então, assim, o técnico, eu costumo dizer que a gente precisa ter uma carreira em T, sabe? Aonde no vertical aqui está a sua competência técnica. Mas aqui está todas essas áreas, gestão, posicionamento, marketing. Então, hoje em dia, sem isso, é muito difícil a gente prosperar na odontologia. E hoje eu vejo que a odontologia está vivendo o seu melhor momento. Ou seja, não deixa passar. Exato. Né? Mas faz tanto tempo que eu já sou formada. Não interessa. Comece o quanto antes. Eu tenho mentorada que tem 30 anos de formada. Olha aí, olha aí. Exatamente. Então, assim... Nunca é tarde, né, doutora? Nunca é tarde. Sabe? É importante a gente não esperar mais. Se você já teve acesso ao conhecimento, agora já entendeu, né? Porque às vezes existem níveis de consciência. Então, agora eu tô trazendo um pouco mais de consciência para você. Então, você precisa agora ir atrás de aprender gestão, se você quer ter um consultório bem-sucedido. Nosso querido Heitor Serpa, falando aqui pra gente que o barulhinho da maquininha do dentista me dá pavor. Não só a você, a várias pessoas. A gente já falou aqui, né, que a gente comentou antes de começar o Além da Saúde ao vivo, e depois a gente comentou que esse paciente que ele tem esse problema com o barulhinho do motorzinho do dentista, ele precisa ser dessensibilizado pelo ambiente, pela equipe, como ele vai ser recebido nesse ambiente, nesse consultório, né, doutora? Exato, se sentir acolhido. E muitas vezes a estratégia também da TV no teto ali com a música é justamente para ele poder relaxar, né? Para ele poder estar naquele momento ali, mesmo que seja algo que ele não esteja confortável, mas talvez a primeira vez, a partir do momento que ele cria confiança, hoje na minha clínica, as pessoas gostam de ir lá, sabe? Os pacientes falam assim, eu me sinto bem aqui. Então, a gente também vem trazer uma nova versão desse dentista, que muitas vezes era mais seco, assim. Então, eu acho que essa humanização também acalma o paciente. Com certeza. Nessas horas. É verdade. E, além disso, dependendo do tratamento que esse paciente vai ser submetido, se ele tiver uma previsibilidade, por mais que seja sutil do que vai acontecer, também acalma. Porque o medo vem da onde? Vem do desconhecido. Então, a gente já é sensível ao barulhinho, o motorzinho, né? Já em algum outro momento já sentiu dor, desconforto. Então, tudo isso vem à tona e faz com que você fique cada vez mais tenso. E chegando no consultório, que você tem toda essa técnica, essa jornada para receber esse paciente. Tem essa TV, tem a música, sei lá, um programa que ele gosta de assistir. E se for, por exemplo, uma cirurgia que é mais demorada, a cirurgia de um implante, por exemplo, então ele vai ficar mais tranquilo de ficar aquele momento ali. E se tiver essa previsibilidade do dentista, da equipe conversar, olha, o processo vai ser esse, mas fica tranquilo que cada momento a gente vai falando. Não acalma você saber pelo que você vai passar, do que falar assim, não, vai fazer o implante, acabou, não vai falar mais nada pro paciente. Com certeza. E aí, trazendo essa questão toda, né, que você já falou dessa humanização, na minha clínica também fica a dica. Claro que só isso não basta, precisa ter o conjunto. Mas o paciente sai da cirurgia de implante, vai para uma salinha reservada e a gente leva um sorvete para ele. Então, olha o cuidado. A pessoa, ela entende, né, que tudo foi pensado nos mínimos detalhes para que ele se sinta confortável ali no seu consultório. Então, é isso que a gente deve buscar.
Porque a maioria das pessoas, dos pacientes, muitas vezes eles trocam de dentista pelo mau atendimento. Exato. Né? E muitas vezes ele nem te comunica, ele simplesmente troca. Então, isso também é gestão, tá? Na minha clínica, por exemplo, a gente tem esse cuidado de fazer esse acompanhamento, essa satisfação dos pacientes, ligar para o paciente. Não é só até o momento dele fechar o tratamento, existe o pós-tratamento, existe um relacionamento com esse paciente. Mesmo porque você não tem que esquecer do dentista, né, gente? Fez o tratamento pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano e ir lá pro dentista pra ver se tá tudo ok, né? E muitas vezes, se você não lembra, o paciente não vai. Exatamente! Tem que dar aquela cutucadinha. Exato, a sua equipe precisa ter uma planilha da mesma forma, assim, para entender. Já tem 6 meses que esse paciente não veio, então eu vou ligar pro seu João, pra dona Maria, enfim, pra fazer com que ele retorne, para que a gente possa manter essa prevenção, né? Então, isso é muito importante também. Mesmo porque, no nosso conhecimento, né, de paciente como paciente aqui no Brasil, a gente tem essa medicina ainda curativa e não a preventiva. E isso também vale para o dentista. Então, muitas vezes, quem nunca fez isso? Vai só para o dentista quando sente dor, quando está com algum problema, quando teve algum desconforto, né? Quando precisa fazer alguma coisa. E não na condição de prevenção. Que eu vim ver só se tá tudo bem, se precisa trocar alguma coisa, ou para fazer uma limpeza, uma profilaxia. Isso. Agora você já sabe que profilaxia é a limpeza dos seus dentes. Já põe aí no seu hall de palavras para ficar mais chique, tá bom? Então, é interessante a gente colocar isso e coloca na sua planilha como paciente também. Mas se você esquecer, é interessante ter a gestão do consultório para te lembrar. Porque outra questão, você falando, eu lembrei de algo que eu acho muito interessante. Às vezes, o dentista, ele tá só procurando lá fora pacientes novos. E ele não preocupa com os pacientes antigos. Gerenciar o que ele já tem. Exato. E a gente precisa o quê? Fidelizar os nossos pacientes. Até porque, falando em marketing agora, um paciente novo custa 7 vezes mais. Então, a sua base está ali, precisa ser trabalhada através de ações internas, através desse relacionamento. Então, a gente precisa lembrar e não falar com o paciente só na hora também dele voltar para uma profilaxia. Lembrar dele na hora do aniversário, no Dia das Mães. Então, isso tudo é relacionamento e gera fidelização, que é tão importante. Então, precisa sim de novos pacientes, mas mais importante do que novos pacientes é manter os que você já tem. Por que um paciente novo custa 7 vezes mais? Fiquei curiosa. Porque a gente precisa ter um investimento. Para poder chamar esse paciente. Entendi. Aí vai a parte de marketing, de equipe, de tudo. Exatamente. E agora o paciente que já tá ali, ele já te conhece, né? Então você não tem a gente chama de CAC, que é custo de aquisição do cliente. Então, isso é gestão. Então, tudo isso que eu tô trazendo aqui é para que vocês entendam a importância. Eu sou completamente apaixonada por esse assunto, porque mudou a minha realidade. E hoje eu posso fazer isso com muitos dentistas. E eu vejo na prática, né, o retorno, que não é só financeiro, mas é de satisfação profissional. De você saber que você tá numa clínica estruturada. Que você tá numa clínica, numa empresa mesmo, né? E que muitas vezes a clínica é maior que o dentista. Porque tem todos os processos e tudo tão bem desenhado e tem mais valor por conta disso. Porque se ela depende só de você, você não pode adoecer, você não pode tirar férias. Então, por isso a gestão é fundamental ali pro sucesso. É o coração, né? Digamos assim. É o coração, da empresa, né? Exato. Da empresa, porque o consultório é uma empresa, gente. Isso. Né? E não tem como a gente desvencilhar disso. Agora, eu acho que é importante a gente falar também de uma palavrinha que a doutora citou aqui durante o nosso bate-papo, que são as metas que ela trabalha na clínica que ela gerencia, não é? Com a equipe estabelecendo metas toda virada de mês, né? Esse mês a gente vai fazer dessa forma. E são estratégias que podem ser montadas para os meses, junto com as datas comemorativas, que também ajuda bastante, também, né, doutora? Também. E aqui, trazendo a questão de metas, pensa comigo aqui. Se o seu negócio, ele não está crescendo, ele está morrendo. Para quem gosta de empreendedorismo ou entende um pouco, tem o Geração de Valor, que é o Flávio Augusto, que é um empreendedor que eu admiro muito, ele fala, estabilidade não existe.
E realmente não existe. Então, assim, a gente precisa criar metas, porque se você não sabe aonde você tem que ir, qualquer lugar serve. Então, a partir do momento que você define, mas baseado em indicador. Então, você precisa ter o conhecimento em gestão, justamente para a gente não ficar no marketing da esperança, de forma passiva no nosso consultório, esperando. Então, se você tem aquele objetivo, você vai atrás de ações, você vai atrás de estratégias, como você falou, justamente para que a gente possa atingir os objetivos estabelecidos. E, para isso, é importante a sua equipe. É o que eu falo, a gente precisa ter uma gestão à vista. A equipe precisa entender também qual que é o papel de cada um, o que cada um tem que fazer para que no final isso some e a gente consiga atingir a nossa meta, o nosso objetivo, que deve ser crescente a cada mês. Mesmo que pouco, mas precisa ser. Todos os meses precisa bater meta? A princípio, sim. Se não bateu, tudo bem, mas você não pode simplesmente não saber o motivo. Não bateu a meta, você olha para os indicadores e entende o que eu falhei, por que eu não consegui atingir esse objetivo. Então, até para você entender o porquê não deu certo naquele mês, você precisa olhar para os indicativos ali, para os indicadores, para poder ter essa decisão assertiva, para no próximo mês você tomar uma decisão melhor e conseguir atingir o objetivo. Porque às vezes você tem que dar 2 passos para trás para conseguir dar um passo para frente, não é? Aos pouquinhos, ajeitando, construindo essa narrativa para que a equipe possa ficar concisa também. E por isso a importância de fazer reuniões semanais, né, doutora? Para a equipe poder não ter medo de reclamar. Olha, isso aqui eu já estou fazendo e não está dando certo. Porque, às vezes, no papel, a teoria é linda. Mas a realidade, às vezes, com o paciente é outra, né? Tem que adaptar muitas vezes, né, doutora? Precisa adaptar. E a questão da meta, eu também gosto de dividir em mini metas. E aí, quando eu trago isso, às vezes eu falo, a gente vai pensar num faturamento de tanto, enfim. Mas por quê? A gente vai dividir isso por dia, vai dividir por semana. E por isso que a gente precisa fazer essas reuniões. Pra ficar menos assustador, né? E pra gente ver se a gente tá no caminho certo. Você não pode deixar pra olhar no seu consultório só no final do mês. Ah, não vai dar pra pagar as contas. Tá, mas aí já tá no final do mês, você não tem o que fazer. Então, esse passo é fundamental. Então, a equipe precisa entender. Se eu falar pra você assim, eu preciso perder 3 quilos em um mês. É difícil? Pode até ser, mas se você tiver estratégia e você dividir, então eu preciso perder menos de 1 quilo por semana, já fica um pouco mais palpável. Então, eu preciso perder, agora eu não vou saber a conta exata, mas talvez, assim, 200 gramas, 100 por dia. Isso. Então, assim, dividir a metas em mini metas também é uma boa estratégia para que a gente atinja Fica o mais objetivo. palpável. Fica a gente consegue, parece que mensurar. Vai ficar mais alcançável, Isso, né? Pra isso. gente poder fazer realmente acontecer e a pessoa não se sentir frustrada. Porque muitas vezes, quando você joga uma meta muito grande, um valor muito exorbitante, a pessoa se assusta, se acanha e fala: o que eu tô fazendo aqui? Não vai dar certo. A meta precisa ser desafiadora, mas ela tem que ser alcançável, né? Porque senão a gente gera exatamente esse sentimento. É a mesma coisa, vamos traçar um paralelo aqui, as mesmas coisas que você faz na listinha de começo de ano, sabe? Piscou, daqui a pouquinho já é Natal, aí você já vai estar fazendo lá promessas de ano novo. Vou perder não sei quantos quilos, vou fazer isso, não é verdade? Exato. Então, quer dizer, coloque ali naquele papel metas que sejam alcançáveis, pra você não se frustrar. Porque daí a situação fica pior, né? E divida ela, né, em mini metas. Então, Que a gente vai ter 12 meses, não é verdade? Pra poder atingir. E com certeza, muitas vezes, você tá olhando agora a Fabiana falar, né? Em metas você fala, nossa, mas eu fiz aquelas metas ali no começo do ano e não cumpri nada. Justamente porque você não mensurou. Você foi empurrando com a barriga. E a gente não pode fazer isso com o nosso consultório. E você não visualizou. Porque a gente é isso aqui, ó. Tudo bem, a gente é isso aqui hoje, touch. Mas eu falo assim, sou da velha guarda. Eu tenho agenda de papel, sabe por quê? Eu exerço aquele negócio de memória fotográfica. A partir do momento que eu escrevo, eu guardo na minha memória, eu fecho o olho, eu lembro da agenda, da página certinha, os horários e os compromissos. Se eu digitar, não acontece a mesma coisa. Então, com as suas metas, vai lá, escreve também. Deixe visível. Consulte a sua listinha. Veja o que você, às vezes, no meio do caminho mudou alguma coisa, o que você precisa mudar nessas metas também, que às vezes as metas precisam ser adaptadas. Com certeza. E, mais uma vez, gestão. Né? Tudo é gestão, né, doutora? Porque a gente precisa olhar para os dados cada vez mais. A gente não pode só ir
baseado em achismo. Então, quando você tem a gestão bem definida, os indicadores bem definidos, fica muito mais fácil de você atingir os seus sonhos, os seus objetivos. Então, é muito importante. Eu acho que outro problema grande que os dentistas enfrentam... Hoje a gente está falando dos dentistas, mas pode, não é, levar para outra área também, com certeza. A questão da precificação. Então, até o momento, eu não tinha conhecimento da gestão. Hoje, eu conheci a doutora Mariane, estou pegando essas dicas, já vou começar a mudar... Vou ser mentora, não é? Vou ser mentorada da doutora Mariane. Aí, o que acontece? A doutora Mariane falou assim, ó... Esse preço não tá de acordo com todo o levantamento que a gente fez aqui da tua clínica. Tá defasado. Vai mudar de uma hora para outra para aquele paciente que tá com você há 20 anos? Não. Senão você vai assustar aquele paciente. Então, tudo tem uma forma de ser dita também, não é, doutora? Com certeza. E essa questão da precificação, são muitas variáveis. Aqui é no mínimo 10 variáveis. E muitas vezes a pessoa, pro dentista em específico, ele vai olhar, por exemplo, vai fazer uma prótese, ele vai olhar o custo do laboratório, que é 2, 3 vezes mais. E existe também o pagamento do dentista parceiro, que aí ele precisa entender muitas vezes, aí aqui vocês vão entender, mais do que nunca na prática. Vamos supor um tratamento de R$1.000, tá? Então, como que o dentista geralmente faz? 50-50 é por porcentagem, vamos dar um exemplo. Então, R$500 fica com você, R$500 fica para a clínica. Mas, na verdade, não é 50-50, porque os 500 fica para o profissional. Os outros 500... Existe o imposto, a taxa de cartão, a hora clínica, ou então tira só o material, mas não é só isso. Então, talvez fazer uma negociação com quem já trabalha com você, mas explicando a gestão. Porque aqui a gente não quer fazer nenhuma parceria que não seja vantajosa para todas as partes. Mas nesse formato, muitas vezes, não é vantajoso para o próprio dono da clínica. Exato. Porque ele não entende da hora clínica que ele tem. Quem paga o aluguel? Quem paga a secretária? Quem paga a água, luz, telefone, contador? Então, isso tudo precisa estar precificado. Ou seja, a porcentagem dele tem que ser maior. Ou até igual, tá? Poderia ser até 50-50. Mas nesse formato que eles fazem, sem os custos invisíveis, é impossível. Então, é aquilo que ele trabalha e não vê retorno no final do mês. Então, são nesses detalhes, são vários detalhes que precisam ser olhados. E, com certeza, não é nada feito de forma brusca. São, primeiro, o entendimento, para depois a gente montar uma estratégia que seja interessante, tanto para o paciente, como para o dentista, como para o dentista parceiro, mas baseado, mais uma vez, ali nos dados e não no achismo. E daí a gente volta naquela crença limitante que os dentistas têm, pensando na concorrência. Mas o meu preço tá de acordo com a concorrência. Se eu subir demais, eu vou perder meu paciente. Aí entra a questão de você conquistar o seu paciente não só pelo valor, né, pelo preço, e sim pelo valor de tudo que você oferece a ele, não é, doutora? Aí a gente precisa entender, o dentista precisa ter muito bem definido qual é o seu diferencial, qual é o seu posicionamento. Né? O seu posicionamento é preço, né? O seu posicionamento é diferenciação, mas não adianta também você cobrar um valor alto, mas não ter uma entrega à altura. Isso, né? Então, assim, de qualidade, exato. Né? Então, todas essas variáveis também precisam estar ali bem alinhadas. E tudo isso é discutido durante a tua mentoria, né? Todas e é muito personalizado isso também, esse trabalho que você oferece, né, doutora? Total. Até porque, assim... eu falo que durante 6 meses eu sou como se fosse uma sócia, né? Uma sócia daquela dentista. Porque o objetivo, e eu falo assim, o seu resultado é o meu resultado. Então, eu vou dar 100% ali da minha parte. Mas você precisa também fazer o que é a sua parte. Por quê? Eu posso te trazer todas as ferramentas, todas as estratégias, e aí eu faço um comparativo com as minhas mentoradas mesmo. Você pode se inscrever na melhor academia, você pode ter a melhor nutricionista com o melhor plano. Se você não segue, você não vai ter resultado. Exato. Então, assim, se você seguir, com certeza, porque isso já funcionou pra mim e já funcionou pra dezenas de dentistas de todo o Brasil. No meu Instagram mesmo, depois as pessoas podem entrar, tem vários cases ali. Teve uma dentista, a doutora Clarissa, que eu tenho muito carinho, porque as mentoradas acabam virando amigas, sim, né? Com certeza. Então, ela saiu de um faturamento de R$20 mil para R$120 mil em 6 meses. Ou seja, um faturamento de R$20 mil já é um faturamento ok. Mas pode ficar muito melhor. Aquilo que a gente falou. Exato. Você pode estar
achando que tá tudo bem, mas o meu consultório vai bem, mas você tá deixando dinheiro ali na mesa, não é verdade? Inclusive, vou deixar o arroba. Você já viu, não é? Com o nome da doutora Mariane. E tem também o arroba dela pra você seguir no Instagram. É arroba doutora Mariane Castanheira. Arroba doutora DRA Mariane com 2 N's Castanheira. Isso. Mariane Alves de Carvalho Castanheira, nome de rainha, né, gente? A gente tava brincando aqui. Ela que é cirurgia dentista, mentora de dentista, especialista em gestão de alta performance em clínica odontológica e CEO da MA2 Gestão e Solução Odontológica, arroba doutora Mariane Castanheira. Segue lá no Instagram para você também ter acesso a esses cases de sucesso. Se você quiser contato com ela, manda aí uma mensagem no direct que ela vai te responder. Às vezes pode demorar um pouquinho, porque a mulher faz 1001 coisas, mas ela vai te responder, tá bom? E interessante você já colocar, já estamos no final do ano, não é? Já pensar aí como meta realmente essa melhora pra você, porque você acaba gerenciando melhor o seu tempo também, como ser humano e como profissional, já que você vai conseguir fazer com que o seu consultório ande e você vai conseguir ter um tempinho pra tirar férias, pra respirar, pra viver um pouquinho também, né, doutora? E a gestão entra nisso também, a gestão é muito ampla, entra a gestão de tempo, né? Porque muitas vezes a pessoa vira pra mim e fala: ai, Mari, mas eu não tenho tempo pra fazer gestão. Aí eu falo, é por você não ter tempo pra fazer gestão que você precisa fazer gestão. Exatamente, pra aprender, né? Exato. Então, são esses pontos ali. E com certeza, às vezes pode parecer complicado, pode parecer complexo, mas é porque você ainda não acessou esse conhecimento. A partir do momento que você tiver acesso a acompanhamento, porque a mentoria é exatamente isso. A mentoria é um acompanhamento totalmente personalizado, porque o que acontece na sua clínica é diferente na clínica A, é diferente do que acontece na clínica B. Então, não existe um script, sabe? Existe um encontro ali onde a gente vai tratar as dores daquele dentista e fazer um planejamento estratégico, porque você precisa saber aonde você quer chegar no longo prazo. Por isso que eu disse que é personalizado. Totalmente. Né? Para atender as dores daquele momento. Isso. E pode ser que as dores, ela vá passando por fases, né? E as fases vão se modificando, só que daí você vai ter esse conhecimento, vai saber como lidar com essas crises, com essas dores também, Exato. né, doutora? Foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigada por dividir essas dicas valiosíssimas aqui junto com a gente. Gente, curte, comenta e compartilha, tá? Compartilha, porque, ó, esse podcast é ouro, hein? Dicas valiosíssimas. Doutora Mariane, um beijo grande. Parabéns pelo trabalho lindo. Sucesso, uma excelente semana. Eu amei, fiquei muito lisonjeada e assim, passou muito rápido, Muito rápido, né? É um assunto que eu gosto muito de falar e realmente eu espero ter sido de valor aí para sua audiência. Muito obrigada pelo convite. Valor demasiadamente positivo. Beijo no seu coração. E você continue com a programação aqui da Is Rádio Podcast. Nosso Além da Saúde só dá o pontapé inicial aqui na semana. Tem muito mais por vir ainda. E segunda que vem a gente tá de volta aqui no nosso Além da Saúde. Um beijo instalado no seu coração. Fiquem com Deus. Juízo, mas não muito, tá? A gente se vê. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.